Olá, começa agora o Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir um documentário que traz a visão dos alunos e de especialistas sobre a educação pública no Brasil. O trabalho fala também sobre as ocupações que ocorreram nas escolas estaduais em 2015 em oposição à reorganização escolar e as manifestações em 2016 contra problemas na merenda. O DOC foi feito como trabalho de conclusão de curso de alunos de rádio e TV da Universidade São Judas Tadeu. Então vamos conferir agora a primeira parte do DOC Se Essa Escola Fosse Minha? Roda aí! Se essa escola fosse minha, ela teria a identidade das pessoas que necessitam dela, das pessoas que frequentam essa escola. Sairia todos os dias e diria, hoje eu aprendi tal coisa. A primeira coisa que eu faria era tirar os muros. Eu vigiaria mais. No horário de aulas, eu ia para salas, ver como que estava sendo o empenho dos professores e dos alunos. De certa forma, eu tentaria fazer uma construção conjunta dessa escola. Quem faria ela é o aluno. nós já tá fervendo, o estado veio quente, mas nós tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexendo estudante, você vai sair perdendo. A educação tem passado por um processo bastante interessante, no sentido de que os alunos que antes eram, digamos, passivos em relação ao processo todo, que tem aí historicamente uma dimensão mais hierarquizada, hoje começa a reivindicar também uma participação maior em relação ao direito à educação. Essa luta representou um marco histórico. Foi uma coisa nunca antes vista. Na história do Brasil não houve um movimento secundarista autônomo desse porte, onde nós tínhamos mídia contra, governo contra, população contra, por conta de toda a coação, de todo o jogo midiático. E a gente foi lá, conseguiu fazer, e o ponto inicial, que era contra a reorganização, a gente conseguiu bater. O aluno, ele gestionando dentro da escola, sem precisar de autoridade nenhuma, era o que deixava mais legítimo. Então, entra também a afronta, né, que o aluno sempre foi o oprimido pelo Estado e, no momento, o aluno que estava chocando o Estado por estar se revoltando contra. Então, isso foi o que mais me motivou, sabe? O momento que os alunos perceberam que eles tinham voz e que eles só queriam gritar o quanto eles estavam indignados com a educação. Quando a gente vê esses protestos, inclusive de forma radicais, como aconteceram, né? Até por parte dos estudantes, nesse sentido das ocupações, né? Essa série de protestos, e aí alguns até unificados entre professores e estudantes, né? Em relação à merenda e tudo mais. Quando a gente vê essas manifestações na rua, a gente tem que pensar sempre que ela é uma última via. Ou seja, se tentou um diálogo, né? E não houve recepção. Né? Então, quando a gente vê essa reação, né, esse bloqueio do trânsito e tudo mais, no fim das contas é uma resposta à sociedade dizendo, olha, não conseguimos falar. Né? Infelizmente, a única maneira que nós temos de ser ouvidos é travando o trânsito, é fazendo barulho, é ocupando escola. O Grêmio, eles estão colocando tipo uma caixa de sugestões para o que a pessoa gostaria de mudar na escola. E a gente já mudou algumas coisas, tipo música no recreio. E estão tentando mudar mais, né? Eles estão pensando em comprar uma mesa de pimbolim. Nós já tá fervendo, o estado veio quente, nós já tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexendo no estudante, você vai sair perdendo. O verão é escola de luz.
que motiva e o que movimenta a educação é justamente o espaço das trocas, o espaço das mediações. Nesse sentido, a participação do professor é essencial, mas é importante também, né, dar razão aí aos alunos, dizendo que não é só com a participação dos professores que se possa fazer uma educação de qualidade. O modo como os professores pensam, eu tentaria melhorar, porque eles acham que a opinião deles é a única que vale dentro da sala, porque eles são os maiores, os mais velhos e os que têm mais conhecimento. Então eu acho que eles acham que a opinião deles é melhor do que as outras. Eu expandiria a opinião para eles saberem que também tem as opiniões do aluno e que a sala de aula é uma conversa. Meus professores também super desmotivados e isso entristece pra caramba, sabe? Tipo, você vê que aquela pessoa que tem a função de formar cidadão não acredita mais no trabalho dela, sabe? E isso tudo acarreta, sabe, na precarização da educação, tudo isso, toda essa desmotivação do aluno e do professor com a escola, de você não poder circular pela escola, do professor não ter material para usar na sala de aula, tudo isso é precarizar a educação. Variavelmente, o professor aí, que tenha 15 turmas, vai ter por volta dos seus 400 e tantos, 500 alunos. Imagina que esse professor, para avaliar os estudantes, ele precisa dar 3 atividades. E aí tem que corrigir as 3 atividades de cada um desses alunos. Dar atividades de recuperação de cada uma dessas 3 atividades para desempenho e melhoria do estudante. Quer dizer, o trabalho não tem como ser bom, né? Você está falando de uma correção de uma soma vultuosa de provas, né? Quer dizer, como que eu vou chegar para o estudante depois e falar, olha, estou vendo sua melhora, né? Então, e o mais incrível é que assim, os professores, alguns deles pelo menos, né, se propõem a fazer isso, conseguem fazer. Tem alguns professores que quando a gente vai tentar falar algo para eles não ouvem, então, e aí chega para outra pessoa, eles vai lá e fala que a gente não tentou falar, e isso deixa nosso limite muito passado, e aí a gente sente como se a gente não tivesse boca, porque a gente tem boca, a gente pode falar. A gente tem umas dúvidas e os professores acham, quando a gente fala alguma coisa, eles acham que a gente tá zoando com eles, ou que a gente tá tirando uma com eles. Aí, como hoje já aconteceu com ela teve uma dúvida, ficou tipo, ela pensou que era uma coisa, aí a professora começou a brigar com ela, expulsou ela da sala. Muitos professores, não que sejam todos, mas a gente tem muitos professores que não estão ligando se o aluno aprende. A gente sabe que isso vem de cima para baixo. Desde ordens maiores até a direção escolar, até o quadro de docentes, e assim vai indo, numa escala de cima para baixo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade no geral. O cara vai passar 10 horas no dia dando aula para poder conseguir saber. Você não valoriza o cara que está educando as pessoas que vão ser o futuro de uma nação. Então, hoje o que mais me incomoda no sistema educacional brasileiro é isso. A repetição de coisas muito antigas, a distância entre aluno e professor e a falta de motivação desse profissional dentro da sala de aula. Como que surge a Escola da Ponte, né? Como que ela se deu? A partir de um diagnóstico muito específico daquela comunidade e que percebe a necessidade de mudar a sua forma de ensino. Nisso eu acredito. Um sistema de ensino que a gente se espelhou no passado foi o sistema da Escola da Ponte, que é inspirado no Paulo Freire, em vários educadores que pautam muito essa coisa da liberdade na escola, na instituição escolar. E foi o que a gente fez ano passado, sabe? Abrir a escola. Nós só queremos uma educação agora de maior qualidade, que realmente ensine o seu aluno a pensar mais. Que é o que os métodos alternativos de ensino trazem, né? De você ensinar o aluno de uma forma diferente, de você pautar no currículo dele aquilo que ele realmente quer fazer, para você não conter conhecimento. Mas é uma coisa difícil.
trazer novos ares para a educação. Uma coisa que eu acho que funcionaria muito é o lance de você trabalhar matérias integradas. Você conversar com o aluno, permitindo com que não seja só física, mas seja física e educação física, trazendo o break como objeto de estudo. Não só o português e não só a música, mas trazer a música para se interpretar uma poesia de quem? Da Cecília Meirelles? Bacana, legal, mas do Racionais. Sei lá, do MC Dedé, sabe? Coisas que façam esse aluno tomar gosto por aquilo. Você não consegue propor uma discussão dos Lusíadas interessante se esse moleque não achar a poesia algo interessante. Então eu acho que assim, uma reestruturação na forma de pensar no ensino como um todo. Os professores, eles ensinam, mas assim, eles ensinam o que eles acham que primeiramente a gente tem que aprender depois das outras coisas que a gente quer. Exemplo, só que não acontece isso. Eu gosto de português, só que aí a professora ensina outra coisa. Tipo assim, ela vai falando de outra coisa que seja relacionada mais ao português, mas só que eu não queria aprender essa coisa. E a gente tem muitas experiências ao longo da história. Por exemplo, nos Estados Unidos, Summerhill, que é uma escola que foi criada para que os seus alunos fossem felizes e não necessariamente profissionais de sucesso. Parece ser uma diferença muito grande. E claro, você vai ter pessoas adeptas e pessoas contrárias. A gente tem a Escola da Ponte, que é uma experiência importantíssima em Portugal. Inclusive, José Pacheco, seu idealizador, tem vindo muito ao Brasil e tem assessorado muitos projetos. Por exemplo, o projeto Âncora, em Cotia, que também tem um sistema alternativo. As crianças, enfim, elas têm tem que seguir, enfim, alguns caminhos, mas elas escolhem quais são os caminhos que elas querem fazer. Então elas podem, por exemplo, passar um tempo com o professor, passar um outro tempo com outro professor, se engajar num projeto, depois trabalhar uma outra atividade aqui. Então essa digamos, possibilidade de experimentar, de escolher, de fazer um processo diferente me parece sempre muito, muito bom, muito bem visto. Bem interessante, né, Fred? E para conversar um pouquinho sobre como foi realizar esse doc, recebemos no estúdio as radialistas Suzana Pires e Gabriele Pereira. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, obrigada. Obrigada. Gente, conta pro pessoal que está em casa como foi escolher esse tema. Então, na verdade, a gente ia fazer um doc sobre coisas que deixariam a cidade mais bonita. Então, a gente conheceu o Marcelo, que ele já dava aula do Infinity Class, e aí a gente quis falar com os alunos. Então, eram só coisas que não tinham nada a ver com educação. A gente ficou sabendo da horta, de todo mundo. Então, vamos falar sobre coisas que deixam a cidade melhor. E aí, a gente pegou a câmera e fomos gravar as manifestações, porque o que os alunos estavam fazendo era algo que deixaria a cidade melhor. Então, vamos gravar. E a gente gravou as partes das manifestações e mostrou para o orientador. Aí o César, que é o orientador, falou assim, eu acho que seria legal se vocês fizessem o trabalho sobre educação e focassem só nisso. E aí a gente continuou com os alunos e com o Marcelo e procuramos outras pessoas. Na verdade, ele propôs para a gente um recorte, né? Porque o assunto que a gente queria tratar, ele era muito amplo. E a gente tinha pouco tempo, então a gente ia acabar ficando muito superficial. O assunto atual também, eu acho que tinha muita coisa que a gente podia ter desbravado ainda, porque a educação é um assunto muito grande, muito amplo, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem vários problemas com isso. Só que aí a gente resolveu mesmo fazer um recortezinho e a gente aproveitou a deixa das manifestações, das ocupações que aconteceram, para a gente ter um pontapé, né? Ter por onde começar. Quem assiste ao documentário logo de cara vê 3 crianças. Como foi essa experiência para vocês entrevistá-las? Foi bem divertido. Uma das crianças, a Gisele, a menina, é irmã da Suzana. E aí a gente queria ter entrevistado outras crianças da mesma idade para a gente ter um contraponto, só que acabou não dando tempo, porque o espaço de tempo era muito curto. E foi bem divertido, porque é legal a gente ver qual que é a visão que a criança tem sobre a escola. Porque a gente conversou com a galera do ensino médio, eles têm uma cabeça um pouco mais evoluída, né, devido à idade e tudo mais. E a gente vê
a diferença das coisas, porque um luta de um jeito e o outro, as melhorias, né? As melhorias que ambos querem. Foi diferente e foi bem divertido, porque a gente vê a inocência da criança. Enquanto uns estão lá lutando para ter realmente, para ter as aulas certinho, para ter professor, para ter a merenda, o outro quer que tenha música no intervalo. Não que, aí a gente vê que são interesses diferentes, mas que, querendo ou não, proporcionam um ambiente escolar melhor, porque se o aluno está interessado em ir para a escola, consequentemente ele vai conseguir desenvolver ao longo do ano muito melhor a questão das aulas e tudo mais. Então foi divertido a gente ver, porque são pensamentos diferentes e é legal isso. A gente tentou abordar realmente a questão das diferenças, o que cada pessoa, cada aluno poderia proporcionar para a sua escola, para ter uma escola dos sonhos, assim, fosse, não, talvez não perfeita, mas é ideal para que todo mundo se sentisse confortável, né? Suzana, a Gabriele falou que você teve que entrevistar a sua irmã, uma parente. E aí, como foi entrevistar uma parente? É muito estranho, porque tem uma certa distância, né, entre o entrevistado e o entrevistador. Mas por ela ser minha irmã e eu também ser amiga dos amigos dela, então acho que a gente tinha mais intimidade. Então eu falava assim, gente, calma. No começo a gente tentou deixar eles à vontade, porque fica à vontade, só que na frente da câmera a gente sabe que é outra coisa, né? Então assim, foi muito divertido, mas então a gente teve mais essa proximidade. Então, olha, gente, vamos fazer de tal jeito. Por ser criança também, eles são mais pacientes, porque às vezes você vai entrevistar a pessoa, dá 2, 3 vezes errado, a pessoa diz, eles não. Então a gente deixava, pronto, vai, 1, 2, 3. Naquela parte do Se essa escola fosse minha, a gente tentou várias vezes. 1, 2, 3, se essa escola... Não é assim. Achava até engraçado, né? Então, assim, foi... E antes eu já tinha conversado com ela, e a minha irmã, ela parece ser mais velha do que ela é. Então, tipo assim, ela já tem... Tanto que é diferente as respostas dela com a resposta do Gabriel, por exemplo. Mas, então, a gente conseguiu fazer com que as coisas dessem muito certo, assim. A entrevista foi bem legal, porque criança, né, mas não tem assim a postura certa. Então foi bem legal, assim. Então a intimidade que a gente teve com eles foi muito legal, muito importante. E como vocês chegaram nas outras fontes? Então, a Lilith foi uma indicação do seu professor, né? Do professor da Suzana, porque ela era uma das... Eles não falam líder porque o movimento não tinha um líder, mas ela era uma das porta-voz do movimento aqui da escola Mazé, né? Que fica aqui na Bela Vista. E aí a gente achou bem legal falar com ela, porque ela sempre estava em tudo, em todo lugar, toda manifestação, em tudo que tinha, a gente sempre via ela e ela era bem engajada. O Luiz era um amigo meu. Eu já conhecia ele, e aí ele acabou comentando que ele também foi um dos líderes, entre aspas, da ocupação lá em São Mateus. E os professores foram também de proximidade. O professor de filosofia foi um ex-professor meu do ensino médio. O Marcelo, ele é um rapper, e aí ele faz o trabalho de Infinity Class na Fundação Casa, nas escolas públicas e em escolas particulares também. E eu já tinha um contato com ele porque ele já participou de trabalhos nossos. E o Rogério foi indicação do nosso orientador, que eles são amigos, e foi indicação dele. E foi bem legal, a gente queria pegar mais gente. A gente estava tentando ver que tem uma escola alternativa, mas acho que é assim o nome, né? Que fica ali no Butantã. Porque eles são da prefeitura, só que eles têm um método de ensino totalmente diferente da escola tradicional. É muito legal, só que a agenda deles é muito fechada, então foi muito difícil a gente conseguir. Infelizmente a gente não conseguiu, porque a gente queria realmente trazer pessoas de realidades diferentes, porque a educação, eu acho que o importante da educação é que ela seja unificada, para que todo mundo tenha acesso. Então, se todo mundo cooperasse para a gente montar um plano de educação assim que agregasse realmente todo mundo, ia ser legal. Mas infelizmente não deu. A gente até pensou já em fazer uma parte 2 do DOC, é um plano, talvez a gente continue, porque realmente é um assunto muito abrangente, dá para a gente explorar muita coisa. Vocês tiveram um certo cuidado em mostrar todos os lados ou não? A gente poderia ter mandado... É porque assim, no começo a gente queria só aluno. A gente só queria alunos e o Marcelo.
Aí o orientador falou, não, pega mais um professor, a gente ainda conseguiu o Rogério e ele ainda queria mais uma professora. E aí a gente já ficou assim, mas aí, ok, vamos colocar. Aí colocamos, gostamos bastante. E aí a gente achou que estava ótimo, até que a gente chegou na nossa banca e descobriu que era pra gente ter colocado outros lados. Sim. Então, assim, a gente tentou falar com o diretor também, mas é bem difícil, porque eles não gostam muito de dar entrevista. Porque é complicado, principalmente falar com um professor de escola pública, porque é um assunto delicado. Então, tem professor que não quer realmente dizer o que precisa. Porque existem N coisas por trás, né? E no começo a gente queria ser muito parcial mesmo. A gente realmente queria trazer a visão do aluno, mas só que aí, no decorrer, quando a gente foi amadurecendo, a gente viu que a escola não é feita só pelo aluno. Precisa ter uma conversa do aluno com o corpo docente, com o Estado. Então, por conta disso, a gente frisou tanto no aluno que a gente acabou ficando sem tempo para depois trazer as outras pessoas. Mas eu acredito que poderia sim, a gente poderia ter trazido mais visões. Porque é sempre bom a gente ver todos os lados, né? Porque um complementa o outro. Mas mesmo assim, o documentário teve esse cuidado de dar uma diversificada nas fontes, né? Sim, a gente tentou. Mas agora tá na hora da gente fazer um rápido intervalo. Não sai daí que o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários feitos por alunos de comunicação. Aqui no estúdio, continuamos com as radialistas Suzana Pires e Gabriele Pereira. Suzana, o que você acha desse movimento de ocupação feito por alunos? Eu acho muito legal. Eu adoro ver tudo isso e as pessoas indo pra rua e elas fazendo, porque as pessoas não dão muita credibilidade para aluno. Então, o aluno vai para a escola, senta, escreve, aprende e pronto. Mas eles mostraram que não é assim, que eles têm voz e que eles sabem o que estão fazendo. E eu acho isso muito legal, porque na primeira manifestação que eu fui, que a gente se encontrou lá no Butantã, foi maravilhoso, porque tinha muita gente, assim, estava marcado 8 horas e 7 horas eles já estavam lá gritando e fazendo barulho. E assim, foi maravilhoso ver aquela cena, porque eu falei, nossa, eles estão mostrando que eles não são só nada, porque hoje em dia é assim que eles são vistos. E eles mostraram que não, que eles estavam lá e que eles querem ser ouvidos. Eu achei isso muito legal. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, não só os alunos, mas todo mundo que se sente oprimido deveria ir pra rua e fazer isso, e mostrar que tem voz e que precisa ser ouvido. Porque é só assim, é só fazendo barulho, com o carro buzinando, porque na hora que eu vi as avenidas paradas, porque a gente estava lá passando, eu falei assim, eles estão parando pra gente passar, pra gente assim, pra eles passarem. E eu falei assim, que maravilha isso, porque é só assim pra chamar atenção. Independente se está xingando, se está falando mal, mas eles estão vendo que tem gente lá e que tem gente que quer lutar, e é isso que é o mais importante. É maravilhoso. Quando você está lá gritando, parece que você faz parte. Eu lembro que quando eu estava lá com o microfone, eu ficava cantando as musiquinhas junto, e eles falavam assim, Suzana, para, a gente tem que ser imparcial. Eu ficava, desculpa, eu estava lá gritando, porque não dá, não tem como você fingir que você não está lá, porque aquilo toma conta de você, como se todo mundo fosse uma pessoa só. É maravilhoso. Tem até um professor, né, que fala que para fazer tem que até fechar o trânsito mesmo. Sim, mas é maravilhoso. A gente sentou assim, ó, no final do doc, sabe? Que tem aquelas pessoas sentadas e uma menina falando. Quando faz o jogral, que fala, pessoal, pessoal, é maravilhoso. Todo mundo levanta, sabe? Traz uma força assim. É maravilhoso. É muito bom ver as pessoas na rua, os alunos lutando pelo que eles realmente querem. É sensacional. Essas manifestações estão provando um pouco que essa geração ainda não está morta. Exatamente, sim, com certeza. Isso é maravilhoso. Gabriele, o grupo todo participou das manifestações? Como que foi essa experiência? Então, a gente começou a gravar o documentário em março, né, de 2016. Na época, o grupo era composto por 6 pessoas. E aí a gente foi, as primeiras manifestações foram no começo de março, foi todo mundo realmente estava participando, só que ao decorrer do ano a gente teve uns problemas e a gente foi se desfazendo e só sobraram 3. Então no final ficaram só eu, a Suzana e o Aleph, foi a Griot que continuou, né? Mas
todo mundo sempre se ajudou muito, a gente sempre tentava todo mundo fazer parte de tudo, porque sempre falam assim, vocês vão montar uma produtora, cada um tem uma responsabilidade, só que no nosso caso todo mundo fazia tudo junto, porque a gente acreditava que era melhor, tanto para não deixar ninguém sobrecarregado, quanto para todo mundo aprender, né, ter uma rotatividade legal. Então, nas manifestações foram todos, acho que uma das experiências mais legais, você tá lá cobrindo a manifestação. É difícil você estar lá só para cobrir, como a Suzana falou, porque é uma energia muito forte. Mas estava todo mundo muito engajado. Eu acho que a questão da manifestação foi o que fortaleceu, na verdade, todo o andamento do trabalho. Porque a gente via que os alunos estavam lá lutando e que eles queriam realmente, sabe, que as vozes fossem ouvidas. E a gente falou, então a gente tem que ajudar essas vozes serem ouvidas também. Então, a manifestação deu um gás muito grande, porque chega uma época do trabalho que está todo mundo louco, né? Todo mundo querendo jogar tudo pro alto, não aguento mais. E a gente ter essa força dos alunos, assim, ajudou bastante o grupo. Principalmente depois que a gente teve que desmembrar, então ficou muito complicado, porque 3 pessoas para fazer um projeto desse tamanho é difícil. Mas no final deu certo, o resultado ficou bem legal e foi bacana, foi um aprendizado bacana. Gente, vocês falaram que o grupo desmembrou, ficaram só 3 membros. Gente, isso sabe, no audiovisual é muito difícil você conduzir um documentário só com 3 pessoas. Conta um pouco mais como que foi essa experiência. A gente ficou exatamente assim. Quando saiu, a gente... Meu Deus. Agora? Acabou. Não, o que vamos fazer? Foi um desespero. Aí a gente teve muita força, os orientadores ajudaram muito a gente, muito. Falou, não, calma, não precisa desesperar. E aí depois deu tudo errado. O documentário quase inteiro foi pro lixo, porque as imagens estavam horríveis. A gente precisou regravar. A única coisa que a gente tem no documentário das 6 pessoas são as manifestações. Porque as outras coisas foram todas nós 3. E vocês fizeram toda a captação, edição, sim, os não, 3? A edição, sim, a gente fez na faculdade a edição, a gente tinha uma editora, né, a Betina, só que a gente acompanha todo o processo de edição. Mas a questão da captação, a maioria fomos nós mesmos, a gente pega um material, uma mala desse tamanho na faculdade, rodamos São Paulo inteiro para fazer a captação de tudo. Foi complicado, porque além desse TCC a gente tinha mais outros trabalhos, então era muito complicado, porque 3 pessoas é muito difícil para a gente fazer, né, para conduzir as coisas. Então a gente teve muita ajuda também dos outros colegas de classe, muita gente se disponibilizou, ajuda dos pais, a gente sempre chamava pai, amigo, ou pelo menos só se fosse para carregar as coisas com a gente, porque realmente é complicado, mas só que a gente conseguiu levar, a gente achou que não ia dar, mas deu. É uma loucura mesmo, né, isso? Sim, mas... E vocês, estão gostando do assunto de hoje? Fica agora com a segunda e última parte, Se Essa Escola Fosse Minha. Roda aí. O nome Infinity Class é uma homenagem ao África Bambaataa, que é um DJ da cultura hip hop. Ele tem ele criou uma associação chamada Zulu Nation, que é uma ONG, e dentro dessa ONG ele ministrava aulas que ele deu o nome de Infinity Lessons, que era aula sobre matemática, inglês, enfim, coisas que tem na escola, né, na grade curricular americana, mas também ministrava aulas sobre violência policial, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, fazia com que o hip hop tivesse um papel social. E aí, em homenagem a esse movimento, eu dei o nome de Infinity Class, né? Comecei no Miguel de Cervantes, comecei a perceber também que não adianta só falar para quem tinha uma grana, né? Martin Luther King tem uma quote, né? uma frase, um pensamento que define muito isso. Não adianta só conscientizar o opressor, mas também o oprimido. Então eu percebi que muitas vezes o moleque do Miguel de Cervantes, ele reproduz um discurso que ele não sabe nem de onde veio, e por ser tão natural para ele, ele continua reproduzindo. Então às vezes um moleque de lá é preconceituoso, ele nem sabe que ele está sendo preconceituoso, porque isso no círculo familiar, no círculo social dele é algo natural. Então o hip hop ajudaria esse moleque a desconstruir esse tipo de pensamento, né? E aí eu comecei a perceber que legal, esse moleque às vezes é o opressor sem nem saber. Às vezes sabe, às vezes não sabe, mas enfim, ele tem o papel de privilegiado na história. Então eu tenho que ir em direção oposta, eu tenho que chegar no moleque que é oprimido, que muitas vezes é oprimido e nem sabe que é oprimido, que vive uma situação de opressão, mas por ser tão natural, ele acha que é normal. Então para ele é natural ele não ter isso, não ter aquilo, não ter isso tudo, porque se todo bairro é assim, por que ele seria diferente? Se todo mundo que ele conhece é assim?
E aí, pensando nisso, eu cheguei em várias escolas estaduais, municipais, cheguei em várias comunidades, né, várias quebradas, mas eu ainda achava que não era o suficiente, né? Eu ainda achava que faltava uma lacuna ali para preencher. Foi onde eu percebi que o mais afetado de toda essa hierarquia, né, de toda essa pirâmide, era o moleque que estava dentro da Fundação Casa. O moleque que já tinha sido sensibilizado pelo crime, que já tinha uma outra realidade, né, que já vivia um outro foco. E aí eu percebi que o Infinity Class também seria muito eficiente para esse moleque, porque ajudaria não só a parte lúdica, de fazer ele imaginar em ser b-boy, grafiteiro, MC, mas ajudaria ele também a perceber, através de discussões sobre questões de problemáticas sociais, algo que talvez ele nunca tenha imaginado. A pessoa que, assim, ela era pensada como um depósito de conteúdo na escola, um depósito sei lá do que na família dela, e aí vira um depósito dessas pessoas, a cadeia ou a Fundação Casa. Quer dizer, elas não são vistas como instituições, elas também são um depósito de gente que não deu certo. Agora, se elas, entre aspas, não deram certo, né, a responsabilidade é nossa, é social. Quer dizer, a gente que está presente nessas instituições sociais não deu conta de educar, né? E aí, quando a gente vai pensar de novo nessa trama de reeducar a partir do presídio ou da Fundação Casa, deveria se pensar, inclusive, uma pedagogia lá dentro que não se preocupe mais em falar em reeducação, e sim em educação. O Infinity Class ajudou para a molecada da Fundação Casa a levar discussões como machismo, como racismo, feminismo e outros universos que eles nunca tinham nem ideia do que seria, né? Então, basicamente, o projeto é esse, é uma aula de história, né, sobre história negra com a ótica do hip-hop, mas que ajuda a fomentar uma série de discussões que podem desprender para outros caminhos. A gente sabe que, ultimamente, podemos dizer desde a sua fundação, né? A escola sempre teve ali um papel muito autoritário em relação aos seus educandos. Mas a gente pode dizer que, nos últimos tempos, isso ficou um pouco, digamos assim, fissurado, né? Um pouco rachado por conta das mudanças que a sociedade, pelas quais a sociedade passou, e também de um desinteresse por parte dos alunos em seguir essa estrutura. Então, acredito que uma boa oportunidade que esses movimentos têm propiciado é de restabelecer um diálogo e, de certo modo, uma nova base aí para que a convivência possa gerar uma educação com melhor qualidade. Que a escola fica no meio de uma favela, entre aspas, assim. E ainda tem boca de... Quando a gente tá na educação física... E um monte de gente fica lá no meio de tudo, olhando lá de fora. E a gente não se sente bem. Alguns meninos, na hora do intervalo, ficam olhando muito. Eles se juntam pedindo lá no muro e eles ficam chamando algumas meninas. E tem algumas pessoas que ficam fumando. São inúmeras dificuldades, sabe? Que vai desde o quadro de professores, do quadro de aulas, da dificuldade para você chegar na escola, do tempo que você leva, da segurança ao entorno, e são N coisas. O ambiente da escola, ele é bom, mas só que dá para melhorar. Assim, eu tô querendo dizer que quando a gente sai ou tá entrando na escola, a gente não se sente bem, porque você sente que tem pessoas vigiando você, tipo assim, você vai pensando que vai acontecer alguma coisa com você. O único lugar que eu me sinto bem é dentro da sala. Eu não me sinto muito bem dentro da sala, porque tem algumas pessoas que ela tem contato com as pessoas da rua, não que a gente não tenha, mas aí depois a gente fica com medo de falar qualquer coisa, de abrir nossa boca para reclamar de alguma pessoa de alguma coisa que a pessoa fez, e aí ela lá e falar com os amigos dela de fora e agredir a gente. É deprimente as grades, tudo que tem dentro da escola. Eu acho que uma escola que tivesse mais abertura. Hoje a gente tem um ensino que é meio... Ele enxerga o aluno como um depósito de conteúdo. O aluno vai para a escola, passa um monte de dificuldade e chega lá, ele tem que simplesmente ouvir, copiar, entender, aprender e sair de lá assim. O papel da escola
é sobretudo mostrar que outra forma de viver é possível, né? Isso eu acho que é o mínimo. Quer dizer, se eu vivo dentro de uma comunidade violenta, o papel fundamental daquela escola é mostrar que existe uma forma de viver que não seja violenta, né? E não reforçar a ideia da punição, assim por diante. Se essa escola fosse minha. Uma escola em que o aluno possa escolher, né, praticar a escolha, não só por uma questão da necessidade de aprendermos na prática uma relação democrática, que na maior parte das vezes nós não temos, mas também pela necessidade de fazer com que cada um seja responsável pela trajetória da sua própria vida, ou seja, pelo seu próprio caminho. Se essa escola fosse minha, eu faria dela o que o aluno quer fazer. Porque é ele que aprende, ele que está lá para aprender. Ele é o grande objeto que tem que ser elevado. É a mente dele que tem que ser aberta, ele que tem que receber o conteúdo, transpassar o conteúdo e conseguir ser autônomo o suficiente para absorver outros conteúdos que não estão dentro da escola. Vigiaria o intervalo, porque tem gente que se acha mais forte e começa a empurrar as pessoas para entrar na fila da refeição, da merenda. Eu vigiaria isso, eu tentaria fazer parte de muita coisa da minha escola. Se essa escola fosse minha, a primeira coisa que eu faria era tirar os muros. Eu ia permitir com que a comunidade ao redor tivesse acesso a essa escola. Depois que eu não teria só aulas na minha escola, eu iria propor saraus, eu iria propor debates, eu iria propor oficinas. Eu iria transformar a minha escola numa casa de cultura. Eu iria permitir acesso a qualquer tipo de pessoa. E eu iria permitir com que as pessoas trouxessem opiniões, ideias que melhorariam minha escola. Eu gostaria de aumentar a escola de tamanho, por causa que... De tamanho assim, ela até é pequena, por causa que tem muita gente que gosta, que estuda lá. Se essa escola fosse minha, eu sairia todos os dias e diria, hoje eu aprendi tal coisa. Tem alguns alunos que eles tipo assim, eles sobem no muro e tipo assim, eles ficam falando com os alunos de dentro, ficam xingando, ficam zoando. Então eu tipo assim, eu aumentaria os muros e reformaria tudo. Se essa escola fosse minha, os estudantes teriam acesso a produzir um conhecimento que de fato lhes fosse significativo e pudesse proporcionar a mudança de vida deles, dos pais e da classe trabalhadora. Estamos aqui hoje! Lutando! Pela educação! Pela educação! Contra o desvio! Verba da merenda! Verba da merenda! Da organização! Ontem! Os estudantes do Rio de Janeiro! Os estudantes do Rio de Janeiro! Foram a primeira esquema! Estamos aqui hoje! Pra dizer pra eles! Que a nossa luta! Que a nossa luta! É uma só! Unificou! O Brasil inteiro! O Brasil inteiro! Ficou muito legal, né, o Doc? Muito legal. Gente, vocês fizeram uma parte que me chamou muita atenção, que foi quando vocês perguntaram, vocês já falaram sobre isso, inclusive, do se essa escola fosse minha. Vocês se surpreenderam com as respostas? Já esperavam aquilo? Eu acho que, como a gente deixou essa parte para o final, então como a gente já tinha feito a entrevista toda, a gente não teve tantas surpresas, assim. Mas foi muito legal ver o que cada pessoa colocaria na sua própria escola. E se a gente for ver, juntando todas as ideias, a gente conseguiria fazer uma escola realmente que conseguisse abraçar todo mundo de uma forma igual. Foi bacana, mas como a gente já tinha conversado bastante antes, a gente acho que não teve tantas surpresas, assim, não. Mas foram respostas muito boas. A resposta deles é como se tivesse sido o resumo da entrevista inteira. Então, mas é que foi um resumo, mas foi um resumo mais incorporado, sabe? Então, foi muito... Teve um peso grande. Exatamente. Assim, a Lilith, por exemplo, a frase dela foi a resposta. Só que foi uma resposta muito forte, sabe? Foi só uma frase, mas foi uma coisa que teve um peso muito grande.
E qual é o conselho de vocês para quem está começando a fazer o TCC agora? Primeiro, tem que arrumar um grupo que vocês tenham muita intimidade, porque o TCC não é coisa de Deus. Ele acaba com a sanidade de qualquer pessoa. Então é assim, primeiro tem que ter um grupo que você tenha muita intimidade. Não guarda nada pra você. Se você tem alguma coisa que tá te incomodando, você senta com a pessoa e conversa, porque vai guardando, chega no final do ano você só quer dar na cara da pessoa. O diálogo é muito importante, porque a gente teve... Acho que todo mundo passa por isso de ter briga entre grupo, porque tem o estresse, né? Tem muita questão emocional. Então, eu acho que o diálogo ao longo é muito importante e a organização. A organização é fundamental, fundamental. Fazer um cronograma certinho. A gente tentou, não deu muito certo o nosso cronograma, mas tentar se organizar, porque a gente sabe que a questão do audiovisual é muito imprevisível, né? A gente não é só a gente, depende do equipamento, às vezes falha, às vezes chove, às vezes o entrevistado não aparece, já aconteceu com a gente. A gente veio aqui pro Bexiga para gravar uma entrevista, estava marcado para 3 horas, foi 3h20, a gente ligou para ela tinha esquecido que ela tinha marcado com a gente. Bom, meninas, nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença de vocês. Vocês querem deixar algum contato? A gente tem um Facebook, né, a página da Griot no Facebook. Provavelmente a gente está planejando fazer algumas coisas esse ano, é só lá no Facebook, facebook.com/griotproduções. E se você também tem um trabalho audiovisual, manda pra gente. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Já aproveita e curte a nossa página no Facebook, facebook.com/espacouniversitariosp. Até a próxima. Tchau!